sempre, né, pessoal? O mundo se acaba, mas meu papelzinho com as orientações sempre ficam. Então, o que eu vou fazer? Depois a gente fizer uma questão aí para a gente revisar de revolução, aí eu vou passar para vocês uma listinha com as questões para vocês revisarem. Eu quero esse final de semana fazer uma questão de cada conteúdo aí que vai cair na prova para poder revisar. Aí eu vou indicar para vocês aí umas 3 ou 4 questões de cada itemzinho. Se você tiver um tempinho de fazer pelo menos uma de cada, isso já dá uma boa revisada. Se não, revisa o que a gente fez nas aulas também, que vai dar tudo certo, tá? E eu vou falar também com vocês sobre o envio do material, tá? Que vocês vão enviar a lista de exercício, aquela lista que vale 1 ponto e a que vale 5 pontos da prova. Então, eu vou falar sobre esse envio, que vai ser lá pelo Google Sala de Aula. E depois a gente vai fazer um testezinho. Gente, é testezinho, é sem nota, tá? Um teste é um teste mesmo, de teste, né? Só que sem valer nota. Para vocês verem como é que vai ser a plataforma no dia que vocês estiverem fazendo a prova de vocês, tá? E uma última coisa que eu já vou começar falando, antes da gente começar resolvendo essa questão, eu mandei para vocês agora, eu mandei pela Clara, para ela compartilhar com vocês, uma pesquisazinha rápida, pessoal. A gente está querendo fazer uma homenagenzinha, né, para os professores que estão ministrando aula para vocês, que estão se destacando pela essa plataforma e tudo mais. Então, eu mandei um questionáriozinho bem rapidinho, com 3 perguntinhas, só para você indicar qual é o seu semestre, qual é o professor que você acha que se destacou, e aí eu pedi para você fazer algum comentáriozinho breve sobre por que você acha que o professor se destacou. É pela didática? É pelo material que ele usa? É pela forma que ele dá a aula? É pelos exercícios que ele ajuda vocês a resolverem? Sei lá, pessoal, o que vocês acharem aí que se destacou, que foi legal para vocês. Isso é uma forma, pessoal, da gente poder conseguir melhorar as aulas, tá? Independente de estar na plataforma Zoom ou de estar presencialmente, é sempre bom a gente ver o que está funcionando bem, para a gente poder compartilhar com os outros professores e todo mundo poder melhorar as suas aulas, tá? Então, a intenção foi essa. Daí, por isso que eu mandei esse questionáriozinho, só que eu pedi para responder até as 2 da tarde, porque eu preciso dessas informações ainda hoje, para fazer uma tabulação e tudo mais. Então, por isso que eu pedi para hoje, tá? Mas é um questionário rapidinho aí, só nesse sentido mesmo, né? Para a gente poder parabenizar o professor aí que está, né, desenvolvendo um trabalho legal e poder conversar com os outros professores, né? Ideias do o professor que está lá se destacando. Então, o que ele está fazendo que está deixando os alunos mais motivados, mais interessados, que está fazendo a aula render bem, e os outros professores também poderem se basear nisso para poder melhorar as aulas deles, tá? Então, essa aqui é a ideia. Oi? Pois é, se eu ganhar maior voto, parabéns para mim, eu mesma me dou. Desse jeito, né? Mas é o que temos, né? Eu peço para o diretor me dar parabéns, então. Que aí não fica deu para mim mesmo, se for o caso. Mas vamos lá, pessoal. Então era só esse comentário que eu queria fazer. Eu já peguei aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Cadê o compartilhamento aqui? Eu já abri o nosso capítulo 8 aqui. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fixar o vídeo. E aí a gente, pessoal, na verdade, são coisas bem pontuais que a gente tem para fazer na aula de hoje, né? Deixa eu lá pegar aqui a lista, deixa eu ver aqui, 8.7, os exercícios, acho que está lá para baixo. 8.2, pode descer mais aí o PDF. Calma, 8.4, não, desce mais. Tá quase. 8.6, tá chegando. 8.7, aqui. Então, são os exercícios aqui que eu vou pegar. Na verdade, só uma questão, né, que eu vou trabalhar com vocês aí, só para a gente revisar o último conceito que ficou faltando. Eu já coloquei também, pessoal, os outros exercícios lá no Google Sala de Aula, né? Como sempre, eu coloco lá para poder facilitar a nossa vida. Deixa eu pegar aqui que é a questão... Questão 23.
21, 22, a 23 aqui. Ele traz o enunciado geral, né? Calma aí. Aqui, ele traz o enunciado geral. Vou até colocar esse enunciado geral lá também. Pessoal, olha, vou falar para vocês. Esse negócio dessa mesa digitalizadora tá sendo a minha vida, vocês não estão entendendo, entendeu? A satisfação que eu tô de usar esse negócio. E a organização aqui tá ficando melhor. Se a gente tivesse mais um mês de aula, eu vou falar para vocês que eu ia virar uma expert nisso. E até gravar um vídeo pro YouTube dando dicas de como organizar essas aulas aqui. Mentira, né, pessoal? Não tá para tanto também não. Só um exagero básico. Mas acho que tá ficando cada vez melhor, né, pessoal? Vou dizer para vocês que acho que vou aí melhorando. Pois vamos lá. Peguei então essa questão aí da lista 8.7. O enunciado geral lá falava o seguinte: nos exercícios de 22 a 27, calcular a área da superfície gerada pela rotação do arco de curva dado em torno do eixo indicado. Então, olha lá, presta atenção que era aquilo que eu falava com vocês. O que ele está pedindo? Calcular a área da superfície gerada. Pessoal, se ele está falando de área de superfície gerada, ó, eu vou até marcar aqui, área da superfície gerada pela rotação. Não preciso de mais nenhuma informação. Se eu já estou falando de área e estou falando de rotação, o que a gente está falando? Que a gente quer a área que é dada lá por aquela equaçãozinha. Calma aí, deixa eu voltar aqui, que vai bem danado, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui bem na fórmula que a gente tem do cálculo de área. Calma aí que eu acho que eu passei. Aqui, ó. A nossa fórmulazinha do cálculo de área, tá vendo? É esse cálculo de área que a gente tem, porque ele está falando de superfície gerada por uma rotação. Então, a gente está falando desse cálculo de área. Se ele só falar, calcule a área delimitada por tais funções, aí é aquele cálculo de área basiquinho que a gente tinha lá, né? Que a gente só enxergava lá no gráfico qual era a região que a gente, qual era, né, o intervalo que a gente tinha em X, e aí a gente fazia lá o cálculo da integral definida da nossa função. Como é cálculo de área de superfície, né, gerada por uma rotação, aí a gente vem para essa área aí, 2π, que multiplica integral de A até B de tal expressão. Tá? Então, percebe bem essa palavrinha. Eu sempre, acho que eu comentei isso na aula passada, estou comentando de novo, só para vocês poderem identificar quando é uma fórmula e quando é outra, porque os dois casos são cálculo de área, mas tem superfícies distintas, tá? Então, ele está falando aí do arco de curva dado em torno do eixo indicado. Peguei a questão 23, ele deu lá um x igual a raiz de y, aí ele tem lá o y variando de 1 até 4, e a gente tem uma rotação em torno do eixo dos y. Então, pessoal, o que isso significa? Na verdade, as informações que essa questão está dando para a gente não precisa nem fazer a construção do gráfico para enxergar o que está acontecendo. Eu até poderia construir o gráfico, mas o que a gente observa aí, pessoal, é que não importa o que aconteça, ele já deu um intervalo da região que a gente está usando. Se a gente rascunhar aqui, ó, calma aí, deixa eu salvar isso aqui primeiro, que aí depois me facilita. Deixa eu só salvar aqui. Hoje é dia 21/5. 21/5, turma da manhã, primeiro arquivo. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma rascunhada. Se a gente quiser dar uma rascunhada nesse gráfico, ele já falou para a gente o seguinte, a gente tem uma rotação em torno do eixo Y. Então, a gente já enxerga essa rotação. E aí, ele está falando lá que o Y está variando de 1 até 4. Então, ele já dá também essa variação em Y, né? Se é uma rotação em torno do Y, a gente vai ter uma variação também em torno, a nossa variação do intervalo de integração vai estar lá no eixo Y também. Sempre no eixo que a gente está gerando é onde a gente vai pegar lá o nosso intervalo de integração. Tá ok? As outras informações, a gente nem precisaria, pessoal, construir um gráfico aqui para essa questão, tá? Só se a gente quisesse, porque no caso, nem precisaria, mas se você quiser muito, aí, professor, eu quero muito ver como é que é o gráfico dessa função. Então, beleza, x igual a raiz de y, ó, aquele métodozinho padrão que a gente sempre usa. Atribui aí valores nesse caso, eu vou sugerir a gente atribuir valores para o x, que vai ficar, para o y, que vai ficar melhor.
Começar com o valor de 0, e ainda tem mais, né, pessoal? Vamos observar aqui que como é raiz de y, a gente vai pegar valores maiores ou iguais a 0, que a gente está definindo lá no conjunto dos reais. Se eu pegar um valor aqui para o y negativo, o que vai acontecer? Raiz de menos 1, raiz de menos 2, isso aí não é número complexo? Né? A gente não está trabalhando com os números complexos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um valor de... Calma aí que eu tô secando minha mão, gente. Tomar água, a garrafa tava suando. Senão, molho o negócio aqui. Peguei para y o valor de 0. Raiz de 0 vai ser 0. Se eu pegar para y o valor de 1, raiz de 1 vai me dar 1 também. Se eu pegar agora o valor de 4 para y, raiz de 4 é 2. E que mais outro valor que eu poderia pegar? Aí o valor de 9, né? Raiz de 9 é 3. E assim por diante. Eu podia pegar quaisquer valores aí, mas eu vou pegar só esses valores. Então, vamos começar lá. Quando x for 0, y é 0, seria bem esse ponto daqui. Quando x for 1, o y vai ser 1. Então, seria esse ponto. Quando o x for 2, o y vai ser 4. Seria esse ponto daqui. Quando x for 3, o y vai ser 9. Aí seria um ponto, pessoal, lá em cima. Digamos que seja um ponto bem aqui, ó. Aí na hora que a gente junta esses pontos... Ixi, Maria, hein? Ficou torto isso aí, como sempre, né? Na hora que a gente junta esses pontos todos, ó, a gente já começa a enxergar. Na verdade, o que a gente tem aí seria o mesmo que x ao quadrado igual a y, né? Seria uma parte aí da nossa parábola, né? Se a gente pensar em uma função y igual a x ao quadrado. Só que como ele está falando para a gente que ele quer a rotação desse arco de curva em torno do eixo y e variando do ponto 1 a 4, ó, seria só essa partezinha azul aqui que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Que está lá na variação de 1 até 4 em y. Então, seria a rotação dessa partezinha, ó. Estou pegando essa partezinha e estou fazendo a rotação lá no eixo y, tá? Então, seria isso. Pois bem, deixa eu ver aqui, pessoal, se tem esse gráfico bonitinho aqui. Vocês sabem como é, né? Quando eu vou colocar gráfico, eu tento colocar um gráfico bonitinho. Ou seja, eu pego o gráfico que está lá no solucionário. Se não tiver esse gráfico aqui, aí eu faço ele ali do lado, mas ajeitadinho. Questão 23, né? Deixa eu ver. Se a gente der sorte, tem um gráfico feito aqui, que é uma beleza. Não tem um gráfico aqui, ó, pessoal, que sem graça. Mas não tem nada, não. Não há de ser nada, não, que eu vou fazer um gráfico, então, decente aqui do lado. Pois vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, e aí eu abro uma página já limpa. Calma aí. Cadê? Aqui. Fabrício, eu acho. Expectativa para abrir. Por que não abriu? Pessoal, tô começando. Agora foi. Fiquei até duvidando se eu não tinha salvo isso daí num formato diferente. Pois vamos lá, pessoal. Vamos fazer o gráfico, então, só para a gente deixar esse gráfico anotado aqui para vocês verem. Tem alguém com o áudio aberto aí? Vamos lá. Ele estava falando dos valores lá de 1 até 4. Então, aqui eu tenho o valor do 1, 2, 3, 4, né? De 1 até 4. E aí, o que eu tinha feito também era 1, 2, 3. O que eu tinha feito também era a marcação dos pontos, né, pessoal? Então, vamos lá. 0, 0, a gente tinha 1 em 1, 2 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, outro ponto aqui assim, opa, só para a gente enxergar mais ou menos, né? Ficou até razoável, pessoal. E aí, deixa eu marcar exatamente, ó, os pontos em Y que a gente vai estar trabalhando, né? Então, o arco que a gente está usando
Deixa eu marcar ele aqui em verdinho. Ficou mais bonito não, hein? Agora melhorou um pouco. Aí é só a partezinha do gráfico que a gente está usando. E só lembrando que uma rotação em torno do eixo Y, né? Bom, só deixei aí o gráfico só pra gente... Só para vocês verem. Na verdade, a gente nem precisava construir esse gráfico não, mas custa nada, né? Fazer o gráficozinho para vocês enxergarem o que se passa. Pois bem, vamos lá então. A gente já tem um intervalo de integração, o que a gente precisa fazer? Aí a minha sugestão sempre né, que a gente faz, eu sempre resolvo essa parte de dentro da expressão para depois a gente, na hora de substituir lá para calcular a área, a gente fazer uma substituição já mais direta, né? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, a gente precisa da derivada da nossa função. Então, o que acontece? Ainda tem outra coisa, né, pessoal, que eu vou até adequar aqui já, a gente não está rotacionando em torno do eixo Y, então, na verdade, nossa variável que vai aparecer aqui, ó, vai ser Y. Então, vocês imaginam só que eu já estou até aproveitando aqui, ó, nossa variável aqui vai ser Y. Então, deixa eu colocar já um Y aqui. É f de Y f de Y. Eita, pessoal, deu uma variada nessa ideia aqui. F de Y, F' de Y e DY. Belezinha, pessoal. Só ajustei a variável que a gente está rotacionando em torno de Y, né? Então, tudo aí em função de Y. Se fosse em torno de X, seria F de X e 1 dx, né? Só fiz a adequação da nossa variável. Vamos começar primeiro, então, fazendo a derivada da nossa função. A nossa função é o quê? X igual a raiz de y. Ou eu posso escrever como sendo y elevado a 1/2, né? E aí eu vou escrever a derivada dessa função. Ora, a regra do tombo, né? Aquela regrinha que a gente sempre usa quando está derivando. Desce o expoente, conserva a base, subtrai 1 do expoente. Então, vai ser 1/2 menos 1, que na verdade dá 1/2 menos 2 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2. Então, 1/2 que multiplica y elevado a menos 1 sobre 2. Então, tá, já escrevemos aí a nossa derivada. Se você preferir também, pessoal, pode escrever na forma de 1/2 que multiplica 1 sobre y elevado a 1/2, né? Ou 1 sobre raiz de y. Aí, tanto faz, pessoal. Escreve da forma como você achar mais conveniente para você, tá? Então, o primeiro passo que eu fiz foi a derivada lá, f' de y, ou x', né? A nossa derivada. Daí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver esse termo que está dentro da raiz, ó. Lembrando que essa derivada está ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouco melhor. Então, eu vou começar agora fazendo o seguinte. Primeiro, eu vou tomar f' de y ao quadrado. Aí, depois a gente junta ali tudo, tá? Fazendo separado aqui. Então, o que a gente vai ter? 1/2 que multiplica 1 sobre y elevado a 1/2 ao quadrado, né? Toda a expressão. Isso daí vai me dar o quê? 1/2 ao quadrado que multiplica 1 sobre y elevado a 1/2 ao quadrado, né? Então, todo mundo ao quadrado já que é um produto. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Aí, essa outra, 1 ao quadrado é 1. Y elevado a 1/2 ao quadrado, ó, só para a gente relembrar, é potência de potência. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. 1/2 vezes 2 dá 2 sobre 2, ou seja, y elevado a 1, né? Então, ficou 1/4 vezes 1 sobre y. Então, a gente já tem lá a derivada primeira ao quadrado. Daí, agora, o que a gente tem que fazer? Ó? Lembra que a gente tem 1 mais o resultado dessa expressão. Então, o que a gente teria aí dentro, teria na nossa raiz? Dentro da raiz, né? Deixa eu pegar aqui um vermelho agora. Então, seria 1 mais a derivada primeira da função de y ao quadrado
Daí eu vou colocar lá 1 mais quem? Aqui é o quê? 1 sobre 4y, né? 1 sobre 4y. Se a gente juntar isso tudo numa fração, acho que vai ficar melhor. O que a gente vai ter? O mínimo vai ser 4y, 4y dividido por 1 é 4y, 4y vezes 1, continua os 4y, mais 4y dividido por 4y é 1, 1 vezes 1 dá 1, né? Então, eu tenho 4y mais 1 sobre 4y. Ótimo, pessoal. O que a gente consegue fazer agora? Isso daqui não está dentro da raiz? E aí a gente tem um f de y multiplicando essa raiz. Agora a gente pode juntar tudo, toda essa expressão de dentro, para tentar dar uma simplificada aí, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse rascunho, né? Como vocês dissem. 5 páginas de rascunho para 2 linhas de conta. Começar a apagar isso aqui. Daí, deixa eu só fazer um traço aqui assim. Ó. Quase reto, hein? Pois vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar a equação aqui. Deixa eu colocar essa partezinha aqui assim, ó. Serviço preguiçoso, né, pessoal? Por que eu não posso escrever isso? Eita, deu uma travada aqui, hein? Meu serviço de preguiçoso aqui, ó. Calma aí, deixa eu esperar um minuto. Mas olha só, pessoal, fui inventar de trazer lá um pedaço da equação para não ter que digitar e simplesmente o trem travou. E agora? Agora o que faz, né? Eu não quero fechar isso aqui não, porque eu tô com medo de perder as contas que eu fiz. Tô esperando aqui um minuto que é para ver se o bicho resolve, né? Fazer alguma... Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se eu não posso cortar esse 4y, calma aí que eu vou ver se eu posso cortar o 4y. Não posso não, porque é 4y mais 1 sobre 4y. Aqui a gente tem uma soma. Se fosse um produto aqui em cima, eu podia cortar o 4y. Mas não tem. Ah, gente, tô querendo chorar de raiva aqui, ó. Deixa eu salvar esse trem. Aí agora deixa eu ver se eu consigo... Ah, pronto. Mas vejam só, pessoal. Eu vou tentar de novo recortar, porque eu sou dessas. Realmente, né? O que eu posso dizer para vocês? Não é para fazer isso, né? Vou escrever mesmo, porque eu tentei fazer 2 vezes o Ctrl+C com o Ctrl+V e não deu certo. Então, né? Isso é uma dica, dizendo que é para eu poder escrever. Então, vamos lá. Vou pegar a parte de dentro lá da nossa raiz, tá? Olha, já tava com o dedo aqui, pessoal, apontando na tela. Às vezes eu me esqueço que, na verdade, vocês só ficam vendo a minha cara e o que eu escrevo, né? Então, lá, f de y, eu tô copiando só, ó, essa parte de dentro aqui, que eu tava tentando cortar e que não deu certo. F de y que multiplica 1 mais a derivada primeira da nossa função ao quadrado e uma raiz bem aqui nesse termo. Então, vamos arrumar isso tudo para depois a gente finalmente fazer o cálculo lá da nossa área, tá? Y é quem? É a função inicial, que é o y elevado a 1/2 ou raiz de y. Eu vou deixar como raiz de y, tá? Vezes, aí essa raiz agora de 1 mais f' de y ao quadrado, 1 mais f' de y ao quadrado é essa parte vermelhinha daqui. 4y mais 1 sobre 4y. Só que isso tudo está dentro da raiz, tá? 4y mais 1 sobre 4y e aí dentro da raiz. Daí, vamos arrumar essa expressão agora? Vou arrumando aqui para baixo, ó. Raiz de y eu vou permanecer. Raiz de 4y sobre 4y, o que eu vou fazer? Vou colocar a raiz no numerador, 4y mais 1,
sobre a raiz do denominador, que é a raiz de 4y. Então, só quebrei, né? Como era uma fração, raiz de cima sobre raiz de baixo. É propriedade de radiciação, né, pessoal? Que vocês estudaram lá no ensino fundamental, sei lá, 7º ano, 8º ano, alguma época dessas aí. Pois vamos continuar lá. Raiz de 4y não é um produto? Eu podia escrever como raiz de 4 vezes raiz de y, né? Ah, tem alguém falando alguma coisa aqui. Vou repetir, Jane, vamos lá. O que a gente fez aqui? Aqui eu não tinha, né? Eu tô pegando essa parte de dentro, então. A nossa função, que é a função inicial, que é a raiz de y, coloquei aqui, vezes 1 mais a derivada primeira ao quadrado, ó. Essa partezinha vermelha que a gente juntou numa fração só, que é 4y mais 1 sobre 4y. Só que isso tudo está dentro de uma raiz, né? Então, tá a expressão já feita aqui. Eu fui fazendo cada partezinha separada para ir juntando depois. Daí, essa raiz de y eu mantive. E como eu tinha aqui, ó, uma fração dentro da raiz, eu coloquei raiz do numerador sobre raiz do denominador. Só quebrei em duas raízes. Daí, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Essa primeira raiz de y eu vou manter. Essa raiz aqui de 4y mais 1 eu também vou manter. E aqui embaixo, raiz de 4y, na verdade, eu posso escrever como sendo raiz de 4 vezes raiz de y, né? Só fiz isso para a gente poder enxergar que a gente vai conseguir cortar a raiz de y, que multiplica todo mundo em cima, por raiz de y, que multiplica todo mundo embaixo. Então, eu consigo simplificar. E aí, pessoal, arrumando essa expressão, aqui em cima vai ficar 4y mais 1 dentro da raiz, não tem como, né? E aqui embaixo o que sobrou foi a raiz de 4, que é 2. Então, eu consegui simplificar aí ao máximo a expressão para poder calcular a minha integral. Se você preferir, pessoal, você também pode escrever, ó, 4y mais 1 elevado a 1 meio sobre 2, tá? Qualquer uma das duas formas tá ok. Particularmente, como a gente vai precisar resolver a integral, eu vou falar para vocês que se a gente deixar na forma de potência vai ficar melhor, né? Então, vamos agora substituir todo mundo na fórmula de fato da área. Nossa área vai ficar igual a quanto? 2π, que multiplica uma integral definida, ó, que está variando de 1 até 4, que é o intervalo y que a gente tem. De 1 até 4, dessa função toda aí. O que é isso tudo? 4y mais 1 elevado a 1 meio. Isso tudo dividido por 2 dy. Então, a gente conseguiu aí melhorar bastante a nossa expressão. Esse 1 meio daqui é uma constante, eu posso colocar para fora da minha integral. Então, ó, 2π que multiplica 1 meio, que vai dar até para a gente simplificar, né? Multiplicada aí por essa integral de 1 até 4 de quê? 4y mais 1 elevado a 1 meio dy. Daí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Precisa resolver essa integral, né? Essa integral ela vai cair numa substituição UDU. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já salvar essa página, porque eu vou precisar abrir uma outra página para a gente poder finalizar essa conta, tá? Posso abrir aí outra página? Vou esperar um segundinho só. Eu sei que às vezes tem alguém escrevendo ou que quer tirar a conta, alguma coisa assim. Pois vamos lá. Deixa eu abrir um novo arquivo. E aí a gente vai continuar esse cálculo. Vamos continuar já arrumando a nossa integral. Então, a nossa integral vai ficar 1a igual. Gente, era 2π que multiplicava 1 meio. Então, já vou simplificar isso daí para π, tá? Integral que está variando de 1 até 4 da nossa função lá, que é 4y mais 1 elevado a 1 meio dy.
Então, o que a gente vai fazer para resolver essa integral aí? É substituição do DU, pessoal. É o que vai ter de melhor, tá? Chama o U de quem está dentro do parênteses, ó, da base. 4y mais 1. A derivada do U, ó, vai ser o quê? Derivada de 4y é 4, derivada de 1 é 0, então 4dy, né? Se a gente olhar a nossa expressão, o que vai aparecer aí? A gente vai ficar com du sobre 4 igual a dy, né? Aí dá pra gente resolver essa integral. O π eu vou permanecer com ele, integral de 1 até 4. Aí o 4y eu vou chamar de u. Então vai ficar u elevado ao meio. E o dy vai ficar du sobre 4. Esse 1/4 daqui, ó, que é constante, eu posso colocar para fora. 1/4 multiplicando lá aquele π que está do lado de fora. E aí, agora eu consigo aplicar, resolver direto a minha integral, né? Que é 1/2, u elevado a 1/2 de du. Isso daí é aquela segunda regrinha de integração, né? Soma um expoente desse expoente. Então, vamos lá. 1/4 lá de fora, 1/4 π daqui de fora permanece. Aí eu vou ter u elevado a 1/2. Então, 1/2 mais 1, que na verdade é 1/2 mais 2 sobre 2, né? Que vai dar 3/2. Então, u elevado a 3/2 sobre 3/2. Lembrando que a gente está com uma integral variando de 1 a 4, que é uma integral definida, né? Vamos continuar arrumando isso daí. 1/4 de π. Aqui, ó, uma fração sobre outra fração, né? Vou inverter esse denominador daqui, vai virar 2/3, que multiplica o u, eu vou voltar para a variável inicial, 4y mais 1. Só que ele está elevado à potência de 3/2, variando, né, de 1 até 4. Deixa eu apagar esse rascunho. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ixi, não apareceu aqui, deixa eu abaixar. Aqui. A Luciana perguntou se era 2π, o que aconteceu com o 2? Luciana, vamos lá. Ele não desapareceu, não. Deixa eu fazer o seguinte. Calma aí. Primeiro deixa eu salvar aqui, porque senão eu vou abrir outra página para mostrar o que aconteceu com ele. E essa daqui vai fechar. Deixa eu abrir a primeira página. Aqui, ó. Pra gente ver para onde foi parar o 2π. Aqui era 2... Pronto. Aqui, ó, 2π que multiplicava, como era 1/2, a gente pôs para fora da integral. E aí o que eu fiz foi cortar, né, ó. Esse 2 multiplicando em cima e esse 2... Ixi, não estava com a caneta. Esse 2 multiplicando em cima e esse 2 dividido embaixo. Por isso que virou só π, tá? Não apareceu o chat. Ok. Então, beleza. Deixa eu fechar aqui. Vou salvar porque deixa já cortadinho ali, né? Fica até melhor depois. Como é que tá abrindo outra página? Abriu já. Vamos lá. Deixa eu colocar minha cara aqui. Ah, minha Nossa Senhora. Olha, gente. Por acaso eu acabei vendo que eu consigo aumentar o tamanho da minha imagem, né? Que tristeza, né, pessoal? Cada atrapalhada que eu faço aqui, eu descubro uma coisa nova. Bom, vamos lá. Vou multiplicar isso aqui tudo, pessoal, juntar essa constante, né, que está multiplicando o π, e aí a gente já começa a aplicar a integral definida, tá? Na verdade não, eu vou simplificar logo. 2 em cima e 4 embaixo, ó. 2 em cima virou 1, 4 dividido por 2 virou 2 aqui, né? Aí sim, 1 vezes 1 vezes π deu π. 2 vezes 3 dá 6, né? Então, π sobre 6, aí agora vamos fazer a integral definida aqui. O que a gente vai ter? 4 vezes 4 mais 1. 4 vezes 4 mais 1 elevado a 3/2. Menos, agora substitui o 1. 4 vezes 1 mais 1, também elevado a 3/2. Agora é só uma questão de fazer continhas. π sobre 6 permanece. O que a gente vai ter? 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17.
Gente, elevado a 3 meios, na verdade, é 17 ao cubo, raiz quadrada, né? Só invertir. Menos, deixa eu abrir aqui o meu parênteses. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Só que esse 5 está elevado a 3 meios, então, na verdade, é 5 ao cubo e raiz quadrada. Dá para melhorar isso? Ah, pessoal, é só, na verdade, sim, até dá, mas a gente vai continuar com a raiz, né? Π sobre 6, vamos lá. Raiz de 17 ao cubo, como sempre, né, pessoal? Não vou perder o costume nunca. Vamos para um rascunhozinho ali em cima. Ó, 17 ao cubo na raiz, isso é o mesmo que 17 ao quadrado vezes 17, né? Que na verdade vai me dar o quê? 17 raiz de 17. E o 5 ao cubo, raiz quadrada de 5 ao cubo é a mesma coisa, né? 5 ao quadrado vezes 5, que na verdade é o mesmo que 5, raiz de 5, né? Então, fiz a observação ali só para a gente poder entender o que aconteceu. Então, vamos lá. O que sobrou? Raiz de 17 ao cubo? 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5. Mudou alguma coisa, pessoal? Nada, né? No final, deixar 17 elevado a 2t, a 3 meios, ou raiz de 17 ao cubo, ou 17 raiz de 17, continua sendo a mesma coisa, né? Coloquei aqui unidades de área, porque a gente está falando de comprimento, do cálculo da área de uma superfície, de um arco lá que está gerando uma superfície de revolução, né? Então, por isso que eu coloquei unidade de área. E acabou aí, pessoal, a nossa continha, tá? Deixa eu salvar. Acabou nossa conta, que era o que a gente precisava fazer, né? Para poder identificar aí o que estava acontecendo. Ok, pessoal, ficou alguma dúvida aí nessa questão? Era a única questão que ficou faltando para a gente poder revisar o nosso conteúdo. Acho que está aparecendo aqui o chat. Ah, tá tudo ok. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Esse arquivo da revisão de hoje. Então, vamos para algumas considerações que eu preciso fazer com vocês. Deixa eu já até abrir o nosso Google Sala de Aula. Deixa eu pegar aqui para poder fazer alguns comentários específicos com vocês, tá? Aqui a turma de vocês do cálculo da manhã. Primeira coisa, até, já estou deixando até o código do nosso Google Sala de Aula aberto. Vocês vão me enviar tanto aquela lista que vale 1 ponto extra, quanto aquela lista que vale os 5 pontos da prova, vocês vão me enviar aqui pelo Google Sala de Aula. Então, o que isso significa? Que se tem alguém que, por um acaso, ainda não acessou o Google Sala de Aula, vai precisar desse código para poder acessar, porque você vai fazer o envio por aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa. Só um pouquinho. O Fernando fez uma pergunta aqui. Eu já menciono de novo. Fernando, deixa eu só falar aqui sobre essa parte aqui do envio das atividades, que eu faço esse comentário aí de novo que você está pedindo. Então, vamos lá. Vocês vão precisar, então, estar cadastrados aqui na nossa sala de aula. Então, precisa desse código. Esse é o primeiro ponto. O que vocês vão fazer, pessoal? Lá quando a gente vem em atividades, aí vai ser só um pouquinho diferente a forma que vocês estão vendo aqui, porque eu estou como administradora da página, tá? Do que vai aparecer para vocês. Então, vamos lá. Tem um aluno aqui que já fez até uma entrega. O que vocês vão fazer? Vocês vão anexar, aqui é aquela lista que vale 50% da prova, ou seja, a lista que vale 5 pontos. Então, no dia da prova, que é no dia 28, eu coloquei aqui o horário até às 11 da noite. Olha, melhor ainda, né, pessoal? Vocês têm aí até no dia da prova, até a noite, para poder enviar essa lista de exercícios. Então, aqui embaixo, tá vendo onde está aparecendo ver atividade? Na verdade, para vocês vai aparecer alguma coisa escrito lá que é para você poder fazer o envio. E aí você vai clicar aqui e você vai conseguir anexar a lista de exercício para me enviar.
Gente, aí é muito importante, deixa eu até clicar, ó, tá vendo? Só para vocês verem como é que aparece para mim, tá vendo? Ó, a Luciana, ela já me enviou e ela me enviou o arquivo em formato PDF, tá vendo? Eu preciso que vocês façam essa entrega num arquivo em PDF. Professora, eu ia tirar a foto das minhas listas e mandar as fotos tudo para aí. De jeito nenhum, pessoal. Deixa eu só explicar algumas coisas para vocês poderem entender o porquê do formato PDF, tá? Primeira coisa, tudo isso vai ter que ser salvo e arquivado. Então, eu vou salvar todos esses trabalhos de vocês numa pasta lá do Drive. Então, as fotos, normalmente, elas acabam pesando mais. Outra coisa, se você mandar um monte de foto, digamos que você gastou 10 páginas para fazer as questões, eu vou receber 10 fotos. Eu preciso disso tudo, todos os exercícios, num único arquivo. Um arquivo para a lista que vale 5 pontos e um arquivo para o ponto extra. Então, vocês, né, precisam juntar isso num arquivo só. Professora, como é que eu faço isso? Eu não tenho scanner na minha casa. Gente, lembra que eu falei para vocês do aplicativo no celular? Can Scanner é o que eu uso, mas vocês podem usar qualquer outro aplicativo de escanear no celular. Na hora que você vai tirando a foto, depois ele já converte e salva o arquivo em PDF. É o que eu faço. Eu não tenho impressora na minha casa. Eu tinha até uma, mas a impressora estragou, não compensava arrumar, eu joguei na lata do lixo mesmo. O pessoal foi lá na lixeira do prédio e joguei ela fora. E aí eu fiquei com aquela coisa, eu falei, como é que eu vou escanear os arquivos? Porque eu uso muito scan, né? Escaneio muitos arquivos. Falei, beleza, vou ter que dar uma solução. Aí uma professora falou comigo, mas tem aplicativo de escanear no celular. Gente, acabou. Minha vida foi resolvida com o aplicativo do celular, tá? Então, se você não tiver scanner, baixa esse aplicativo aí ou qualquer outro que escaneia e usa que você vai conseguir fazer o envio, beleza? Gente, a Luciana aqui já fez a entrega, ó, da lista que vale os 5 pontos. E aqui também tem a atividade de ponto extra, tá? Também você vai entregar, ó, vai aparecer para mim do mesmo jeito, tá vendo? A Luciana foi a nossa cobaia aí, a primeira pessoa que já fez uma entrega. Luciana, você vai ser agora a assistente, entendeu? Eu possui assistente para diversos assuntos na sala de aula. Você já anexou. Então, por um acaso, alguém tiver alguma dificuldade em anexar, pessoal, como a Luciana já fez, a gente tem aqui a comprovação que está todo mundo presente, né? Vendo que ela anexou, eu vou pedir, então, Luciana, por favor, se alguém tiver alguma dificuldade, você puder dar alguma orientação. Mas, gente, não vai ser nada complicado, é o que eu falei para vocês. Já apareceu o linkzinho aqui embaixo, tá? Onde, ao invés de ver a atividade, vai aparecer lá uma informaçãozinha para você poder fazer esse anexo, beleza? Também vai enviar aí no dia da prova, dia 28 até as 11 da noite, ok? Vai poder fazer essa entrega aí, lembrando que é arquivo PDF. Beleza, problema resolvido. Gente, e a lista de exercícios que vale o ponto lá também já está escrita aqui. O que vocês não vão deixar de colocar na lista? Professora, eu não vou fazer nenhum exercício, mas eu vou enviar para você uma folha só com esses dados. Tudo bem. Você não vai deixar de enviar nome completo, a sua turma, se é MT2 a 30 ou MT3 a 30, e você também vai colocar a sua matrícula. Professora, eu não fiz nada, eu vou mandar para você uma lista só com o meu nome, tudo bem? Tudo? Vai valer ponto? Não, só o seu nome, né? Só se você fizer um nome assim bem bonito para poder, né, valer algum ponto. É brincadeira, né, pessoal? Mas coloca lá o nome completo e tal. Isso é uma informação primordial. Gente, eu preciso entender o que é, tá? Então, você vai colocar lá atividade valendo os 5 pontos, né, da prova, atividades de ponto extra, ou então anexa lá a prova junto, né, junta lá no PDF, manda. Tá, mas eu preciso dos seus dados, porque depois eu vou salvar isso tudo no arquivo. Aqui ainda dentro da plataforma do Google Sala de Aula, ele ainda aparece organizadinho e por turma. Então eu já sei que você é, né, da turma da manhã e tudo mais. Só que na hora que eu for salvar isso tudo para o Drive, eu preciso de uma organização dessas informações. Então, preciso que a sua lista tenha o seu nome, né? Então é importante. É essencial, na verdade. Deixou de ser importante. Além de importante, é essencial. Entendeu a situação como é? Pois bem, isso era uma informação. A segunda informação, e aí depois eu vou fazer a resposta, eu vou responder lá o que alguém tinha me perguntado, de uma dúvida. Pessoal, o que eu fiz? Eu
Ixi, calma aí que eu tenho que pegar aqui um link. Calma aí, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Só um segundo. Deixa eu olhar aqui as dúvidas também. A Luciana já falou, beleza, ajuda. Coitada, né, Luciana? Te deixei em maus lençóis. Mesmo que não quisesse, eu já coloquei aqui que qualquer coisa você ajudar, você ficou até na posição de não poder falar que não. Já foi, Luciana. Desculpa, mas agora já ficou de ajudante. E a Giovana fez uma pergunta aqui. Não, Giovana, eu preciso que seja arquivo separado, tá? Um arquivo para o ponto extra e um arquivo para os 5 pontos, porque o lugar de vocês armazenarem isso são links diferentes, tá? São em lugares diferentes, porque vai ficar mais fácil para mim depois salvar isso tudo e organizar os arquivos da coordenação, tá? Só por isso. Pessoal, eu quero fazer agora com vocês, e aí, deixa eu só pegar aqui o link. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, vocês não estão olhando o que eu estou fazendo, né? Mas eu vou pegar o link aqui daquele testezinho da plataforma de vocês, dos exercícios, para vocês treinarem para fazer a prova semana que vem. Só um pouquinho que eu estou abrindo o link aqui, tá? Deixa eu achar aqui. Tô parada olhando fixadamente, pessoal, que eu tô só esperando carregar aqui a página. Bom, que dá para pensar um pouco na vida aqui. Deixa eu fechar um pouco também dos meus arquivos, né? Tanta coisa aberta aqui, acho que... Agora foi. Calma aí, deixa eu pegar o link. Domingo. Achei o link, ótimo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Tá? Pessoal, pega esse link que eu mandei para vocês. O Rafael está fazendo uma pergunta sobre que ele falou que tirou a foto dos exercícios, colocou a imagem no Word e salvou em PDF. Rafael, se ficou legível, não tem problema não, porque eu preciso que o arquivo esteja em PDF. Se você usou um método alternativo para virar um PDF, não tem problema não, tá? Pessoal, vamos lá. A Clara está perguntando da data das DPs, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Clara, eu só quero encerrar primeiro essa parte aqui das atividades. O Fernando também fez isso. Olha, gente, vocês arrumam solução para tudo. É isso que eu gosto de vocês, entendeu? Dá-se um jeito aí para adaptar o que é pedido. Eu mandei. Não, gente, desculpa. Eu mandei o link, na verdade, mas eu mandei reservadamente aqui. Agora, calma aí, que agora vai para todo mundo. Agora sim. Eu já respondo as outras perguntas aí que vocês estão falando, aqueles exercícios para vocês se orientarem para fazer uma revisão para a prova também. Eu só quero finalizar essa parte do envio das atividades e da prova de vocês para a gente poder trabalhar, tá? Esse link agora? Não, esse link daqui é para... É outro link. Não, peguei errado mesmo. Calma aí, gente, não é isso não. É porque era o link de cima. Desculpa, é porque eu tava com dois links ali e na hora de colocar eu coloquei o errado. É esse de baixo. Vixe Maria, mas ficou o O aqui, né? Deixa eu escrever aqui um oi para poder sair aquilo. E agora sim, é o link que está embaixo do oi. Ficou uma confusão ali, né, pessoal? Porque, né, de vez em quando assim a gente se manda, né, no processo. Pois vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu celular também, porque aí quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse link. Conseguiram acessar aí, pessoal? Quando vocês acessaram, apareceu. Tá. Agora a coordenação. Apareceu, né? Não tá aparecendo. Ótimo saber disso. Vamos conversar um pouquinho sobre.
Gente, eu coloquei mais ou menos a forma como vocês vão ver a prova de vocês, tá? Então vai vir, para todos os professores, vai ser o mesmo formato. Então vai vir o nome da disciplina, vai vir lá falando que é a avaliação que você está fazendo. Aqui eu escrevi avaliação teste, e na verdade a gente só está testando a plataforma mesmo para vocês saberem como é que vai ser no dia da prova, tá? Aí tem lá um cabeçalho, falando qual é a disciplina, qual é o professor, qual é o semestre, a data da prova, tal, tal, tal. E aí vão vir umas instruções. E ainda nessa partezinha verde inicial, vem lá as instruções. Beleza, são algumas informações. E aí, pessoal, vocês vão ver que foi até a instrução 10, mas eu já acrescentei depois uma instrução 11, e eu vou deixar isso ressaltado com os professores, porque o que acontece? Vocês podem responder. Apareceu, ótimo que está aparecendo. Vocês podem responder esse questionário, que no caso vai ser a prova de vocês, né? Mais de uma vez. Então, vai vir um item 11 ressaltando que só vai valer o primeiro envio da prova, tá? O que acontece? À medida que vocês vão enviando, vai vindo para a gente numa forma de planilha os horários dos envios. Então, digamos lá, vou pegar o Leandro aqui de exemplo, que é o primeiro nome que está aparecendo aqui para mim na tela. Imagina que o Leandro respondeu e enviou a prova. Aí depois ele resolveu fazer a prova de novo. Sabe-se lá por quê? Resolveu fazer a prova de novo e enviou de novo. Qual é a prova dele que vai valer? A do primeiro envio. Na hora que eu recebo a planilha com os envios e eu consigo acessar a prova de vocês para fazer a correção, eu consigo ver que o Leandro enviou uma prova às 10h15 da manhã e depois ele enviou uma prova às 11 da manhã. Vai valer o quê? A prova de 10h15 da manhã. Então, eu estou falando isso e ressaltando que é para vocês entenderem que é só o primeiro envio que vale. Vocês vão poder responder, enviar milhões de vezes? Vão, porque a gente não consegue restringir esse envio. Mas vocês vai valer só o primeiro envio. O que acontece, pessoal? A gente conseguiria até fazer algumas restrições, mas daí a gente teria que deixar o link fechado. E aí, até na semana passada, o Leandro fez um testezinho, né? Com esse acesso aí da plataforma, durante a aula mesmo, ele mandou um link e tudo mais, e aí nem todo mundo conseguiu acessar. Por exemplo, eu não consegui acessar o link. Porque na hora que a gente restringe, a gente tem uma questão lá que todo mundo teria que estar ativo no e-mail institucional da Unip. E nós sabemos que alguns alunos não conseguiram ativar a conta por N motivos, que eu não vou nem elencar aqui os trocentos motivos que podem ter acontecido. Então, a gente achou por bem fazer um link público para vocês poderem conseguir fazer esse envio. E aí pode acontecer de fazer mais de um envio, então fiquem sabendo que só vai valer o primeiro envio, tá bom? As 4 primeiras perguntas que vão vir na prova de vocês, na verdade, elas vêm na forma de pergunta, porque imagina, como é que a gente ia colocar no cabeçalho para vocês colocarem o nome de vocês se vocês não conseguem editar o cabeçalho? Então, vem na forma de pergunta. O nome completo sem abreviar, tá, pessoal? Tudo digitadinho. A segunda pergunta da matrícula de vocês. A terceira pergunta para vocês falarem qual é a turma de vocês. Aqui eu coloquei segundo semestre ou terceiro semestre, mas no dia da prova de vocês vai estar lá MT2 a 30 ou MT3 a 30, tá? E a quarta pergunta, o CPF. Aí acabou essas perguntas obrigatórias, porque são os dados de vocês, né, para poder ficar salvo. Aí sim, a partir da quinta pergunta que vem a prova de vocês. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, no caso, eu peguei, foi a primeira questão da lista de vocês e coloquei lá as opções 1, 2, 3, 4 e 5, que não tem nada a ver, né? Mas foi só um testezinho mesmo que eu montei. Então, era para vocês verem a pergunta, e aí eu coloquei a imagem da integral que era para ser resolvida. E aí o Leandro, acho que foi o Leandro, né, que falou que não estava conseguindo abrir essa imagem. Vocês conseguiram ver a imagem da integral? Deixa eu ver aqui as perguntas. A Jane falou para colocar aquela primeira na prova. Deixa eu ver o que mais. Todo mundo está falando que sim. Ah, ó, o Fernando está alertando para uma coisa aqui interessante, para tomar cuidado, porque o botão de envio fica muito próximo, e realmente é. Aí, às vezes, você está subindo a tela e acaba sem querer clicando em enviar, e aí acaba enviando a sua prova errada, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí é o importante, pessoal, da gente estar fazendo esse teste da plataforma hoje, né? Para detectar algumas situações que nem o Fernando está falando.
para tomar cuidado. Gente, tanto faz vocês verem na tela do celular, como eu estou vendo aqui, ou na tela do computador, tá? A plataforma, ela se adequa ao computador, ao celular. Então, o formato da visualização fica melhor, tá? Então, a prova de vocês vai vir desse jeito. E aí, o que acontece? A prova, ela vai vir com o link disponível para vocês fazerem durante a aula. O que isso significa? Nossa prova vai ser lá na quinta-feira, de 10 da manhã até meio-dia e meia. Então, eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem o envio de 10 a meio-dia e meia. Gente, meio-dia e 31, você não vai mais conseguir fazer esse envio, tá? Vai estar bloqueado quando for meio-dia e 31. Então, tem que se atentar aí ao prazo de poder enviar a avaliação, porque depois o próprio sistema bloqueia lá e você não consegue mais enviar, tá? A sua avaliação. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje, de tudo que eu já falei com vocês, o mais importante para mim era a gente testar essa plataforma. E outra, aquele questionáriozinho que eu pedi para vocês responderem para indicar um professor que estava se destacando, ele também é nessa plataforma, tá? Então, fica aí também uma forma de vocês testarem. E lembra de enviar no final, né? Então, respondeu, obviamente, tem que clicar em enviar para poder fazer o envio. Calma aí. Eu não respondi as outras perguntas. Que interessante. Eu só marquei um aqui e fui colocar para enviar. Quando você não responde tudo, aparece uma mensagem aqui embaixo de vermelhinho. Tá meio ruim aqui de ver, mas esse vermelhão onde eu tô com o dedo. Ele tá dizendo o quê? 4 perguntas precisam ser respondidas, porque a resposta de todas as perguntas é obrigatória. Isso para eu ter certeza que vocês colocaram o nome, o CPF, o número de matrícula e a turma de vocês. E que vocês, obviamente, responderam todas as perguntas na prova, tá? Para não ter perigo de repente, você clicar em enviar e você não ter respondido tudo. Vou aproveitar isso e vou dar até uma dica que o Fernando até falou. Toma cuidado para não enviar. De repente, pessoal, exatamente isso que eu ia falar, Leandro. Põe o nome por último. Exatamente. Porque aí é o seguinte, como você não colocou o seu nome, mesmo que você clique sem querer enviar, ele vai falar, você não respondeu tal pergunta. E aí não tem perigo de enviar sem você ter finalizado, né? Ou de repente você marcou uma resposta que quer fazer a troca da alternativa, clicou em enviar, o negócio que enviou. Deixa o nome por último. Você não vai conseguir enviar o questionário se você não tiver respondido tudo. Então, é uma certeza aí de você também não fazer nenhuma caca, né? Na hora da prova, tá? Fica aí como dica para vocês. Bom, alguma dúvida, pessoal, em relação à plataforma? Alguma coisa assim? Acho que não, né? O pessoal falando que conseguiu ver de boa e tal, não. Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar, que eu vi que tinha algumas perguntas aí pelo caminho. E eu fiquei de colocar os exercícios para vocês fazerem o estudo em casa, né? E o que mais que eu falei que eu ia fazer? Acho que era isso. Deixa eu olhar aqui. Acho que a Clara tinha perguntado sobre a data das DPs aqui em algum lugar. A data das DPs. Gente, deixa eu pegar aqui o calendário. Vocês vão poder responder as DPs de vocês até o dia 31 de maio, tá? O último dia desse mês, dia 31. Então, pega lá 20 questões, né? E responde. Lembra que se você está fazendo dependência da disciplina, não responde o módulo estudo disciplinar, responde, né, o normal. Se você está fazendo dependência de estudo disciplinar, aí você vai responder o estudo disciplinar, tá? E deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. O Rafael que tinha perguntado, né? Não foi o Rafael. Sei lá, pessoal, alguém tinha feito uma pergunta aqui sobre um negócio de área. Deixa eu colocar aquela tabelinha lá com uns exercícios para vocês. Calma aí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Compartilhar a tela, na verdade, que eu quero. Que eu vou escrever e aí eu vou fazer o comentário que alguém tinha perguntado que eu já não sei mais quem é. Não é aqui também. Calma aí. É a página do nosso aplicativo. E aí eu vou fazer o comentário que alguém já tinha me perguntado sobre o cálculo da área que eu tinha falado, né? Gente, calma aí. Vou pegar a caneta. Vamos lá. Eu tinha colocado 5 itens para vocês estudarem, né? Então, vamos lá. O primeiro item era integração por partes. Essa integração por partes está no item
É a lista de exercício 6.6. E aí a minha sugestão de exercício para vocês poderem revisar, se vocês quiserem fazer mais algum exercício, ó, exercício 8, o 11, o 20 e o 23, tá? O 8 foi o que a gente fez em sala de aula. Depois a gente tem cálculo de área. Aí o cálculo de área, ele está na seção 6.13. Aí a minha indicação aí, ó, questão 9, que foi o que a gente fez em sala, questão 12, questão 23. Depois o próximo é comprimento de arco. Aí o comprimento de arco está na seção 8.4. Aí a minha sugestão é questão 3, 9 e 10. Aí também, né? A questão 9 a gente fez em sala. Aí depois vem o volume de sólido de revolução. Aí esse volume está na seção 8.7. Aí são as questões 1, 5, 9, 12 e 14. A 1 e a 14 a gente fez em sala. E por fim a gente tem lá a área de sólido de revolução. Aí também é na seção 8.7, só que agora são as questões 22, 23, 25 e 29. A gente fez foi a 23 aqui, tá? Então, pessoal, isso daí é só uma orientação. Você quer fazer mais algum exercício e tal? Ah, não vou ter tempo. Revisa o que a gente fez em sala, tá? Aí deixa eu fazer agora aquela observação que eu tinha falado, né? Que acho que foi a pergunta que a gente tinha, que era de cálculo, que alguém tinha feito, né? Do cálculo, como é que eu vou saber quando eu estou falando do cálculo de área e quando eu estou falando de uma área de sólido de revolução? Presta atenção no que a enunciado da questão está falando para você. Se ela está falando assim, calcule a área da região, só um pouquinho que eu já olho a pergunta, tá? 5 questões. Calcule a área da região formada por essas retas, né? Por essas funções. Aí ele dá lá as funções. Gente, está pedindo para calcular a área daquela região, é o cálculo de área normal. Agora, se ele fala, calcule a área gerada pela rotação em torno do eixo X, ou calcule a área da rotação em torno do eixo Y, calcule a área do sólido de revolução, tal. Então, se está falando de sólido de revolução, que é uma área que está girando em torno de um dos eixos, a gente está falando da área que a gente vai fazer usando aquela fórmula maior lá, 2π, integral de A até B, de tal. Então, aquela fórmula lá mais detalhada. Se for só cálculo de área normal, é aquela fórmula simples, tá? Aquele cálculo simples. Então, essa é a identificação que vocês vão fazer. A Laiane tinha perguntado aqui quantas questões vão ter na prova. Laiane, 5 questões, tá? Todas as disciplinas são 5 questões objetivas. Todas as provas vão seguir aí a mesma orientação. Tá certo, pessoal? Alguma outra dúvida? Eu vou salvar esse arquivo aqui e vou mandar junto com o outro material, tá? Que eu vou postar lá daqui a pouco. Assim que acabar aqui, eu já mando para vocês. A Giovana falou da lista de 50%. O que tem a lista, Giovana? Talvez você tenha falado alguma coisa antes. Ah, tá, calma aí. Agora que eu vi, né, que você colocou uma fala em cima e eu não tinha visto. A Giovana se perdeu na questão 9 por conta do LN. Deixa eu abrir aqui a questão número 9 para poder ver o que está acontecendo. É o que a questão pede, na verdade, né? Daniela, dessas questões aí eu enviei sim, tá tudo lá na página do Google Sala de Aula.
Função do comprimento do arco para essa curva. Ora, Giovana, se você, quando eu falo lá nesse LN, na verdade, para essa questão específica, o que acontece? Esse LN, na verdade, vai cair numa. Você vai precisar calcular a derivada, esse LN vai até sumir. Você não vai nem precisar usar esse LN, porque imagina, você vai. A função do comprimento de arco era o quê? Era a derivada primeira ao quadrado, né? Se não me engano. Deixa eu abrir a fórmulazinha aqui. Comprimento do arco. Deixa eu pegar a fórmula. Aqui, ó, é 1 mais a derivada primeira ao quadrado. Só que na hora que você faz a derivada aqui, ó, de x ao quadrado menos 1/8 ln de x, essa derivada vai ficar o quê? 2x menos 1/8 de 1 sobre x. Então, esse ln nem vai aparecer. Não, Gislaine, mexe não, porque você está derivando, a constante fica, você deriva só o ln. Você não precisa mexer com ele, não. Ah, então, só uma fala já resolveu a situação. Então, agora você já vai se achar, você vai ver que vai ficar mais tranquilo. Pessoal, enfim, deixa eu ver aqui. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, fala. Na semana que vem, vamos lá, mais uma orientação. Na semana que vem, a nossa prova não vai ser mais na terça, vai ser na quinta. Daí, o que acontece? Na terça-feira, eu vou estar disponível aqui na plataforma Zoom. Como eu sei que vocês vão fazer prova no primeiro horário e tudo mais, aí eu não sei qual foi o horário que o professor combinou com vocês, de realização das provas e tudo mais, se vocês vão gastar um pouquinho mais de tempo. Independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui disponível, tá? No nosso horário de aula mesmo, de 10 da manhã até 12h30. Então, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, né, e conversar sobre alguma coisa em especial, entra aqui na plataforma e fala comigo, tá? Eu não vou mais fazer exercício, revisão nem nada, porque eu acho que a gente já encerrou. Mas se você tiver com alguma dúvida em especial e queira tirar, que nem agora que perguntou, né? Ah, da questão tá, professor, comecei a responder essa questão, não consegui. Eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? No que precisar, tá bom? Mas a gente não vai ter mais aula mesmo, não. Tá aqui à disposição para eventuais dúvidas aí que vocês tenham, tá certo? E a nossa prova na quinta-feira. É bom que vocês ganharam até um pouquinho mais de tempo também para poder fazer a prova. E lembre que vocês vão postar os exercícios, tá? Exercício que vale ponto extra, os exercícios que valem os 5 pontos, 2 arquivos separados, e vocês vão ter até a noite para poder fazer esse envio, tá? Então, tá de boazinha. Acho que é isso. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Alguma fala, sei lá o quê? Senão, acho que a gente encerrou. Ninguém tiver mais nenhuma pergunta, mais nada. Acho que a gente encerrou e agora é só aguardar aí, né, pessoal? As aulas acabando e dando tudo certo, né? Semana que vem vocês estão de férias aí, a partir de sexta-feira, depois do almoço, né? Deixa eu ver aqui que vai ter mais uma pergunta. Eu fico parada, mas eu fico olhando aqui, esperando vir a pergunta. Ah, Jane, agora você fez uma pergunta muito difícil. Não sei falar se as aulas voltam em agosto, assim. Não vou nem perguntar a opinião do Leandro, porque ele sempre fala que não vai, né? E eu também não quero externar a opinião, não, porque eu falei que achava que voltava em junho e o meu achando estava estragado, né? É o cara que está falando que volta em agosto. Agora de manhã, eu estava vendo o jornal aqui em casa e não, agora eu tô até na dúvida se foi agora de manhã ou se foi ontem. Mas o Ibanez falando que estava bem tendencioso as aulas voltarem em agosto, né? E aí eles estão vendo a melhor forma de voltar. Eu não sei responder para vocês, pessoal. Quando é que a gente vai saber isso? Eu imagino que quando for na prepara o Zoom para o segundo semestre, já está preparado, pessoal. Já está tudo preparado aqui. Mas eu acho que quando for na última semana de junho, a gente vai conseguir ter essa noção. Se de repente a gente vai voltar nesse formato que está aqui e depois volta para o presencial, ou se já volta presencial, né? Quando eu falo presencial, é o dentro da sala de aula mesmo, né? Todo mundo junto.
Mas a Luciana quer que volte em agosto, pelo amor de Deus. Eu também queria. Fala, Leandro. Uhum. Pois é, quem está formando agora, a gente tem umas particularidades, mas tem que ter feito pelo menos uma determinada carga horária de estágio para ver se consegue entrar em alguma das, como é que eu posso dizer? Em alguma das situações excepcionais. O estágio de vocês são 400 horas. Então, você teria que ter cursado lá pelo menos umas 250 horas, 270 horas, para poder ver se entrava lá naquela situação excepcional. E aí, na verdade, era uma análise de um conjunto de fatores, entendeu? Se seus documentos de estágio já estavam assinados, tal, para poder ver se entrava numa situação excepcional e se poderia se formar. Mas não foi o caso, viu, pessoal? Até, né, comentar com vocês, alguns alunos já tinham finalizado o estágio, esses estão ok. Os que não tinham finalizado o estágio estavam devendo uma carga horária muito grande, não vão conseguir formar agora. A gente vai ter que esperar as aulas voltarem no formato. Exato. Ixi, Maria. Claro que alguém está passando ali fora. Pessoal, aqui em casa, é um apartamento que eu moro, né? A Paçoca, eu acho que ela pensa o seguinte: ela não entendeu que a gente comprou só o apartamento, a gente não comprou o apartamento e o hall inteiro. Aí quando alguém passa no hall, ela se sente dona, né? E começa a latir. E é o caso de alguém passando aí, ela late com gosto mesmo, né? Que deve dar um eco danado para vocês. Mas foi isso, Leandro, na verdade, o que aconteceu. E isso aconteceu, na verdade, em todos os cursos. Tem algumas situações excepcionais, mas elas têm que satisfazer uma série de requisitos, e aí não necessariamente todos os alunos conseguiram satisfazer esses requisitos e vão conseguir formar. É uma situação bem atípica, pessoal, assim, por mais que tenham feito algumas não sei nem como falar assim. Me fugiu a palavra. Por mais que tenham feito algumas excepcionalidades, né, e deixado não cumprir a carga inteira, mas alguns requisitos precisavam ser cumpridos. E aí, muitas vezes, isso não aconteceu. Foi isso. Infelizmente, foi dessa forma. Mas vamos aguardar aí, né, pessoal? O que a gente precisa torcer mas aí, gente, é que entra aquela situação assim, o que acontece é o tal do procrastinar tudo. Não estou dizendo que foi o caso, tá? Porque ali a gente tem, e como eu entendo, tem alunos que na verdade estudam de manhã, mas trabalham no período da tarde e da noite. Como é que vai conseguir fazer estágio? Não consegue. Ou então, assim, até conseguiria fazer o estágio à noite, mas tem que ser no EJA. A carga horária de aula do EJA é menor do que as turmas regulares. Então, quer dizer, a pessoa leva um pouquinho mais de tempo para finalizar. Então, muitas vezes, o que aconteceu? A pessoa tem essa demanda e teve que fazer o estágio no EJA. Já ia demorar um pouco mais de tempo para conseguir fazer o estágio. Aí veio a pandemia, quer dizer, ele já tinha essa problemática de conseguir fazer uma carga horária menor por dia. Veio a pandemia, não conseguiu cumprir os requisitos, está lá com a pendência do estágio. Tem outras situações, pessoal, aí essa que eu acho que é complicado. A pessoa pega e fala, vamos fazer o estágio depois, vamos fazer depois, vamos fazer depois, resolve deixar para fazer tudo no último semestre, ver esse período da pandemia e como é que faz. Agora, né, ficou complicado. Então, o que eu sempre falo, e a professora Aline, que é quem fica com essa parte de estágio, né? Bruna, mas eu acho que vai deve começar no próximo semestre, sim. Comecem o quanto antes. Nossa, mas eu só tenho disponível um dia da semana para fazer estágio. Então você vai fazer o seu estágio um dia da semana. Mas, gente, o ideal é que vocês façam o estágio. A Bruna está falando que quer começar. Não, Bruna. Começou a digitar errado. Eu vou começar no próximo semestre, gente. E aí a gente vai adequando exatamente para a situação de vocês, tá? Tem que começar o quanto antes. O que eu andei vendo de reportagem que eles querem começar a voltar com as aulas, e aí querem voltar do tipo, vão voltar com as aulas, vão fazer um rodízio dos alunos dentro da sala de aula, alguma qualquer coisa nesse sentido. Gente, vai lá e faz.
Tá tendo aula já presencial, já começou, vai e faz, né? Vamos se adequar aí à forma como está sendo ofertada a aula e fazer o estágio, porque o que acontece? Deixar para fazer no final, que nem vem um período de excepcionalidade como esse. Quando é que a gente ia achar na nossa vida que ia acontecer uma pandemia, que a gente ia ter que fazer quarentena em casa e tudo mais? Em pleno, né, 2020. Eu, pelo menos, nunca imaginei passar por isso. Assim como eu também imaginei que eu vivenciei o impeachment do Collor e que eu nunca mais ia ver um impeachment na minha vida e ver um impeachment da Dilma. Então, depois disso, eu decidi que, na verdade, eu não vou imaginar mais nada. Eu aceito que vem e pronto, porque, né, são coisas que a gente não espera. Então, não procrastina nada. É a dica que eu sempre falo, porque senão, né, acontece um período desses e aí? E aquele aluno que resolveu deixar para fazer no final porque ficou com preguiça antes? Como é que faz, né? Mas a Bruna fez um comentário. Meu Deus do céu, gente. Não vou comentar a respeito. Bruna, eu entendi a sua posição aí, mas, né, porque eu não faço comentários em relação a isso, mas eu fiz só esse comentário em relação a vivenciar o impeachment, gente, porque no caso, essas situações que a gente não espera que aconteça, né? Então, imagina, é bem complicado isso, sabe? Mas vai saber, né? O que vai se passar. A questão é o seguinte: se as aulas vão ser retomadas mesmo, você tem a disponibilidade de fazer o estágio, você vai começar, tá? Só lembrando que é para quem está no quarto semestre, tá? Que a gente aqui tem pessoal que está no segundo e terceiro, próximo semestre vai ficar terceiro e quarto. É só quem está no quarto que já pode começar o estágio obrigatório. Porque a gente não sabe, né, pessoal, o que vai acontecer no dia de amanhã, então melhor sempre ir antecipando tudo aí para não ficar nada para cima da hora, tá? Vão fazendo um comentário aí. A Bruna falou que queria ver o do Bolsonaro. O Manuel falou, eu também. Ô, gente, essas questões políticas são tão complicadas. Na verdade, independente, pessoal, do que aconteça e tal, tudo isso implica em complicações, né, na parte de sempre são aquelas partes que sofrem. Independente do que aconteça em questões de governo, mas é a economia que acaba sendo afetada, a área de saúde que acaba sendo afetada, o pessoal mais necessitado que acaba sendo afetado, né? Então, é sempre muito difícil a gente pensar se realmente é a melhor solução, se não é, como é que, né, poderia melhorar a situação do país. Mas, enfim, né? Vamos caminhando e vamos olhando e aguardando para ver os próximos acontecimentos. Tá certo, pessoal? Ó, qualquer dúvida, me chamem. Terça-feira eu vou estar disponível aqui para ajudar vocês no que vocês estiverem precisando. Já praticaram a plataforma, o que eu achei maravilhoso, vocês já fazerem esse testezinho rápido no Microsoft Forms, né? Para vocês verem como é que vai ser a prova de vocês. E eu acho que é isso, acho que eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer com vocês hoje, né? Trabalhar em todos os assuntos. Tá certo? Beijo para vocês, pessoal. Bom almoço. Organizem o tempo de vocês aí com as prioridades. Estudem e, dando tudo certo, semana que vem vocês já estão de férias, né? Bom demais. Beijinho, pessoal. Até a próxima semana.